Entrei em contato com as ideias, né, anarquistas e tal, que foi justamente na universidade. Quando eu entrei na universidade, né, estava aquele momento, né, ainda de repressão política, mas de qualquer forma a gente tinha, enquanto aluno de ciências sociais, você chegava a discutir um pouco, né, as ideias políticas, né. E eu entrei na universidade, né, Eduardo era meu colega de faculdade e eu militava mais junto com os marxistas, né? Com o pessoal do PCzão e tal. E no convívio com o Eduardo eu fui tendo, né, acesso às ideias anarquistas, né? Aí fui lendo, conhecendo, né? Pegando aquele primeiro livro, James Joel, né? Quando eu li, né, e percebi todo aquele conflito, toda essa disputa, não, mas essa inimizade ou, né, oposição dos anarquistas em relação aos marxistas, isso me chocava muito, né? E foi estudando, né, lendo um pouco da história do anarquismo, né, do movimento anarquista, porque eu tive conhecimento, né, do porquê, né, o que caracterizava o autoritarismo, né, do marxismo, todo, desde Marx, né, porque a coisa começou justamente com Marx, né, no sindicalismo, né, no movimento sindical, Marx influenciando em oposição a Proudhon, né, e realmente quando você começa a ler um pouco da história do anarquismo, você se encanta, né? Porque é muito bonito também, né? Uma coisa que entusiasma muito. E então meu envolvimento começou por aí, né? Então Eduardo me chamou para participar de umas reuniões, claro, você é ocupado. Teve também todo um envolvimento, né? Emocional, mas também político, né? Que também já começou muito conflituoso, né? Porque nós éramos de facções distintas, né? Mas aí eu comecei a participar de algumas reuniões Eduardo me chamou para participar de algumas reuniões lá no curso de Ricardo. Ricardo reunia, né, o pessoal um dia na semana e a gente sentava para discutir e tal. E logo em seguida foi que começou a pensar se lançou a ideia numa dessas reuniões de formar, né, de publicar um jornal. Tal, porque a gente, né, tá aqui na universidade, PRV, né, uma forma de você divulgar as ideias, né. E aí começamos então, durante as reuniões, a amadurecer essa ideia, né. E tínhamos a favor também o fato de termos Alex, que era um jornalista, né? Então isso contribuía muito, né? Aurélio Velame, mas Aurélio Velame entrou depois. Ele não participava das reuniões sistematicamente. Tinha um grupo inicial, né, que realmente se reunia e sistematicamente, né, um dia na semana a gente se encontrava, né? Isso era de praxe, né? Até formar e constituir digamos assim, constituir e publicar o jornal, né, efetivamente, né? Mas tinha um grupo, né, pequeno, restrito, mas é claro que tinha aqueles que sempre apareciam e também davam mais eventuais que davam suas colaborações, né? E então o jornal começou dessa forma, né? Um grupo de todos, né, claro, inseridos dentro da universidade. A gente não tinha nenhuma base no sindicalismo, né? Esse era um dos grandes questionamentos nossos também, né? A gente não tinha uma base sindical, não trabalhava, né? Não existiam trabalhadores, então era um movimento realmente pequeno burguês, né? Sem dúvida alguma, saído da universidade. Mas que nos preocupava muito todo aquele contexto político do país, né? O único trabalhador que a gente tinha, e que sempre foi, era o Antônio, né? Antônio realmente sempre foi a figura que, né, dava algum respaldo pra gente, né? E fora o pessoal de São Paulo, mas aqui na Bahia sempre foi um movimento realmente muito pequeno burguês, né? E a proposta que a gente se lançou de um jornal, né, era interessante de uma forma que você podia divulgar, né, as ideias anarquistas, né, e mexer um pouco com o movimento universitário, né?
e que, aliás, mexeu muito, né? Mexeu bastante. A gente sofreu muito nessa época, né?